o assunto ele começou assim ter o seu auge a partir de 2023, agosto de 2023, que foi a primeira audiência pública de denúncia, né, contra o governo. Por que algumas pessoas envolvidas com esse assunto, né, de inteligência, militares, resolveram denunciar? Porque o cidadão norte-americano ele paga imposto. E aí, parte dessa grana estava sendo desviada para projetos secretos de OVNIs. Então, o cidadão norte-americano queria mais transparência. E aí, convocou, logicamente, ali os deputados... Foi algum deputado específico? Vários. E, tanto é que todos os partidos encamparam essa ação, né, de divulgação, de tentar liberar o máximo de informações sobre OVNIs, e o próprio presidente Trump, ele nomeou agora a Ana Paulina Luna, que é uma deputada, para chefiar uma espécie de comitê que vai mexer com esses papéis, né? Ela teve reunião agora em maio de 2025 com o pessoal do FBI, que liberaram já algumas coisas, filmes inéditos, inclusive. E ela provavelmente deve, nos próximos meses, já trazer algum resultado a respeito dessa liberação, que eu particularmente não acredito que será uma liberação total, e sim parcial, porque existem outros aspectos envolvidos. Por exemplo, quando você tem uma nave dessa capturada, né, seja resgatada num acidente ou mesmo abatida, essa tecnologia os Estados Unidos têm transformado em tecnologia própria através da engenharia reversa. E isso acaba fazendo com que ele tenha uma tecnologia de drone ou coisas assim mais avançadas, que ele não vai ficar liberando isso para que os seus adversários, por exemplo, a China, a Rússia, saibam o que ele tem em termos de tecnologia. Então, geralmente, isso é tratado como segurança nacional e como coisas sigilosas mesmo, né? Secretas, ultra secretas. Então, por que esse acobertamento ele vai continuar? Deve haver aí nos próximos meses, vai começar uma abertura parcial, mas por que tem ainda esse acobertamento? Por conta da ganância tecnológica, né, dos países, áreas de inteligência, militares, quererem deter essa tecnologia para ter poder na mão, ficar na vanguarda, ficar na frente dos seus inimigos aí potenciais, né? Tanto é que a terminologia que classificava o OVNI no passado, né, era UFO, né, que é Unidentified Flying Object, objeto voador não identificado. Só que eles mudaram a partir dos anos 2020, por aí, para UAP, que é fenômeno... Primeiro era fenômeno aéreo não identificado, depois virou fenômeno anômalo não identificado, né? O FANI, né, em português, ou UAP em inglês. Então, o UAP, do jeito que eles classificaram, ele engloba o UFO, o UFO, né, o OVNI. Sim. Engloba fenômenos atmosféricos e astronômicos desconhecidos ainda, e engloba drones ou tecnologia secreta dos inimigos. Então, por exemplo, um drone chinês entrando no espaço aéreo norte-americano, ele é interpretado também como um AP. Né? Então, ficou uma sigla... Bom, eles legalizaram uma estrutura agora, né? Legalizaram o seguinte, porque eles também vão começar a fazer espionagem em bases dos inimigos aí, né? Então, o que acontece? Esse objeto que não está classificado, que ninguém conhece ainda, e que é tecnologia norte-americana, por exemplo, a gente está chamando de dronovni, né? Juntando, supondo aí que seja uma tecnologia de drone que foi modificada
e que agora está sendo usada aí na espionagem, nas guerras mesmo. A gente sabe que isso aí já está sendo utilizado. Então, quando ele vai para lá, para o outro país, o país vai falar que é um OVNI, que é um AP, que é qualquer coisa assim, né? E aí não se sabe a origem. A imprensa é que geralmente faz um estardalhaço, um sensacionalismo e fala, olha, um OVNI extraterrestre, né? Mas nem sempre é algo extraterrestre ou interdimensional. Tinha muito negócio de balão atmosférico uma época, né? No passado. Quando começava a cair, era um desespero, né? No passado era a desculpa oficial, né? No caso Roswell, por exemplo, era que era um balão meteorológico. Hoje se fala de drone e agora estão criando um monte de outras coisas, né? Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos você tem as bases nucleares. Algumas delas foram desativadas, outras estão sendo ativadas agora novamente. No passado, havia alguns objetos voadores não identificados que apareciam em cima dessas bases, tal, xeretando lá. Uma vez eu conversei com Robert Salas, que é um militar norte-americano que trabalhou nessas bases nucleares, né, Malmstrom, tal, e ele contou uma história de que um objeto avermelhado, um OVNI, ele sobrevoou a base de Malmstrom e ele desativou 10 ogivas nucleares. Imagina o caos. É o picardia e caos, então a gente tem que falar Sim. de caos também. Imagina o caos que instaurou ali. Então foi feito documentos, filmaram aquele negócio, tudo. E hoje a gente já tem liberado documentos, alguns poucos documentos sobre esse caso dentro dessa base nuclear norte-americana. Esses documentos datam de 1967, 66, 67. E o que aconteceu? Agora, o Pentágono veio a público através da AARO, que é um escritório que eles criaram lá para estudar OVNI, UAP, esse tipo de coisa, e falaram que era o seguinte, que o que aconteceu lá no passado, na verdade, não tem nada a ver com OVNI, com essa terrestre, e sim seria um pulso eletromagnético, um equipamento que eles tinham e que utilizaram para desativar lá os tipo mísseis uma e bomba tudo mais. H, só que para desligar tudo. Isso. E aquele OVNI, na verdade, era uma tecnologia terrestre desconhecida que só agora eles estão falando. Mas a gente já pegou que isso daí é uma estratégia do Pentágono e desse pessoal que não quer que haja uma liberação. Então, eles estão agindo agora implantando desinformação, implantando certas informações fraudulentas para que, de alguma forma, minimize o impacto que isso aí está que nem uma bomba relógio, né? Por conta das denúncias lá no Congresso norte-americano, que começou em 2023, a qualquer momento, esse ano, o negócio vai explodir, né? Vai abrir e as pessoas vão ficar sabendo, pelo menos, em parte, aí o que tem. Olha o que já estão falando, né? Que o Trump, a gente não sabe se foi nessa gestão agora ou em 2019, mas que ele foi contextualizado, foi feito um briefing, onde isso quem falou foi o David Grush, que é um ex-funcionário da inteligência norte-americana, foi um dos denunciantes também, e ele chegou a comentar com um deputado, o Eric Burlison, né? E ele falou que o Trump comentou ali que contextualizaram ele que havia seres híbridos. Quer dizer, esse negócio de ser híbrido seria assim, misturado, né? Meio humano, meio eles, né? Meio tripulante dos OVNIs aí, seja lá a origem que venha essa turminha aí. E isso já lá no passado era comentado, só que agora está vindo isso à tona, que os governantes têm conhecimento desse tipo de coisa. Se é verdade ou não, a gente, nos próximos capítulos aí, vamos saber. Mas que tem alguma coisa acontecendo
em termos de modificação de DNA de algumas pessoas, principalmente abduzidos, isso a gente já vem monitorando há algum tempo. Uma das características, quando um abduzido, uma pessoa que é levado dentro de um disco voador e tudo mais, ela pode sofrer é uma alteração no fator ARH dela. Vamos supor que ela tem um fator ARH positivo. Geralmente, depois que ela volta, que ela é implantada, que fazem algumas experiências com eles, com os abduzidos, quando eles voltam, às vezes o fator RH muda de positivo para negativo. Tem também uma questão que está sendo estudada agora na atualidade, que é a questão da melhoria da imunidade de algumas pessoas que passaram pelas abduções. E quando eu falo abdução, não é aquela abdução clássica, né? Tipo, a pessoa está andando numa estrada isolada, de repente vem o disco voador lá e rapta o carro, né? Ou com o carro e tudo, ou a pessoa, e faz essas experiências. Hoje a gente tem uma situação que eu diria que esses seres aí estão ficando até mais ousados, que é o que a gente rotulou como visita de dormitório, ou seja, em vez deles fazer aquela abdução e raptar na estrada deserta e tal, hoje eles estão mais ousados, vêm na casa da pessoa, no apartamento, na zona rural ou na cidade e entram dentro do quarto. Geralmente, essa abdução, que é a visita de dormitório, ocorre durante a noite ou madrugada. Então, eles estão fazendo a mesma coisa, alterando aí, criando esses híbridos e tudo mais, e fazendo isso dentro de casa. Que é uma isso coisa... na cidade também? Na cidade também. Ah, pra quê também? Eu recebo, assim, semanalmente, pelo menos um caso de pessoa desesperada, né, querendo saber o que está acontecendo com ela. Porque viu seres na beirada da cama, não conseguia se mexer, geralmente tem aquela paralisia, né, do sono, né? Tem distúrbio que é de saúde, né, que a gente sabe, mas tem a paralisia do sono vinculada a este fenômeno também. Então, isso é algo bem presente que está acontecendo e que eu acredito até que o acobertamento, além da ganância tecnológica, ele passa por isso, porque dizem, né, algumas pessoas que estão escondidas atrás de alguns cargos elevados lá nos Estados Unidos, no Canadá, em outros lugares, que haveria, né, isso é teoria da conspiração, mas haveria uma espécie de permissão do governo para que esses seres atuassem em determinadas comunidades ou em determinadas regiões. E aí seria talvez um experimento psicossocial, né, ou mesmo o experimento genético que esses seres estariam fazendo com a raça humana. Pessoal, estou dando uma passadinha aqui para te convidar para o podcast Picardia e Caos. A gente está falando sobre ufologia, um episódio aí especial